Irmãos, bom dia. Pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Sofonias. Sofonias. Hoje nós vamos usar dois textos, tá bom? Sofonias e 1 João. 1 João capítulo 5. Mas primeiro nós vamos introduzir em Sofonias. Sofonias, tá bom? Por agora, Sofonias, capítulo 2. Muito bem. Bom, o texto ou o versículo que nós vamos abordar aqui do livro de Sofonias é o versículo 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos do dia da ira do Senhor. Bom, os irmãos já vêm acompanhando essa série de estudos sobre justiça, sobre injustiça, e hoje eu devo estar trazendo para os irmãos alguma compreensão desses textos e falando acerca da justiça e da injustiça, tá bom? Então nós vamos falar da justiça do Senhor baseado aqui nesse texto do livro de Sofonias. Bom, Sofonias, ele era um profeta, tá? Lá da linhagem da casa de Ezequias, da linhagem real, tá joia? Então ele era um profeta escolhido pelo Senhor, que tinha acesso aos oficiais, tinha acesso aos principais da nação de Israel e de Judá, especificamente de Judá. Tá? Esse período que Sofonias vivia, ele era contemporâneo de Jeremias, tá? Enquanto Jeremias andava em determinadas regiões, ali tanto em Israel quanto em Judá, Sofonias estava mais concentrado em Judá. E na ocasião, o rei era Josias. Josias, nas últimas décadas do seu reinado, ele tentou, como outros reis, acabar com o sistema de idolatria do país, que era absurdo. Né? Todo o sistema era para a idolatria. Tudo que o povo fazia envolvia a adoração a animais, a seres celestiais, a outros deuses, correto? Então, Sofonias e Josias, eles tentaram acabar com esse sistema. Sofonias através do seu ministério profético, que era de anunciar as palavras do Senhor. A palavra do Senhor vinha até Sofonias e ele anunciava aquilo que o Senhor tinha para o povo. Então ele fazia essa caminhada, essa jornada anunciando as palavras do Senhor, enquanto Josias, na qualidade de rei, se utilizava das suas armas, dos seus decretos, das suas buscas, das suas intervenções como rei, para tentar eliminar de uma vez por todas todo o sistema de idolatria. Mas isso foi impossível. Isso foi impossível. E ele mesmo acabou se contaminando muitas vezes, ele mesmo acabou adorando falsos deuses, entrando naquele sistema de idolatria que funcionava. Era muito complicado um rei sozinho conseguir acabar com o sistema de idolatria. Aí você pode pensar, mas ele não era o rei? Ele não tinha todo o poder? Sim, tinha. Mas também funcionava todo um sistema no país. E o povo era corrupto, o povo era idólatra. Então não era através de decretos, de ordenanças, de prisões, enfim, qualquer medida exclusiva do rei para acabar com o sistema da idolatria. Por quê? Porque o problema da idolatria estava onde? Estava enraizado aonde? No coração do povo.
Então aí nós temos a palavra do Senhor para Sofonias, e alguns versos, Deus diz para Sofonias o que ele pretende fazer com o povo. Então se você perceber lá, verso 2, de fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra. A terra aqui que ele está dizendo, que o Senhor está dizendo, é a terra lá de Israel, tá bom? Ele está dizendo ali a princípio daquela terra, não do universo, não da terra toda, né? Da nossa terra, mas da terra de Israel. E ele fala, consumirei os homens, consumirei até as aves do céu, os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. E Deus continua estendendo a sua manifestação e a sua intenção do que ele pretende fazer. Ele diz, olha, estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal. O que Josias, né, o que os outros reis não conseguiam fazer, o Senhor estava se comprometendo ou estava anunciando que ele iria fazer isso. Eu vou acabar com o resto de Baal que vocês ainda mantêm aí como altar. Ele fala outros versos, né? Verso 8. Hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Verso 9, castigarei também, naquele dia, todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos, e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Verso 17, trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Né? Então aqui inicialmente para o povo de Jerusalém, para o povo de Judá, para a nação, né, de Judá, e depois também ele estende essa ira dele, ele estende essa intenção dele de exterminar também os povos à volta. Né? Olha só o que ele fala, verso 11, o Senhor será terrível, verso 11 do capítulo 2, tá bom? O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra e todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar o adorarão. Aí verso 12 também do capítulo 2, ele diz, também vós, ó etíopes, serei mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. Irmãos, essa carta, esse livro ele é muito curtinho, ele tem apenas 3 capítulos e em nenhum momento ele anuncia para o povo qual nação ou qual exército o Senhor vai se utilizar para destruir o povo. Porque Jeremias ele era muito claro em anunciar quem destruiria. Jeremias ele sempre disse claramente, no entanto que aconteceram muitos embates entre os profetas, porque enquanto Jeremias anunciava que a Babilônia viria para destruir aquele povo, os profetas debatiam com ele, falavam, não, nós não vamos perder a guerra, ou ninguém vai destruir a cidade, porque Deus protege essa cidade, Deus garante essa cidade. Agora, o que os outros profetas não entendiam, ou não concordavam, ou não havia sido revelados a eles, que aquilo era a providência do Senhor. A providência aqui no sentido, olha, Deus está providenciando uma guerra contra nós. E Ele disse que Ele vai usar os inimigos nossos para prevalecerem contra nós, contra o povo do Senhor. Então, para os profetas aquilo era impensável, era incabível. Mas Deus estava usando Jeremias para transmitir aquela palavra. Jeremias foi preso por conta dessas palavras que o Senhor o anunciava. Desculpa eu só estar aqui trocando aqui os profetas, né? Está falando de Jeremias e Sofonias, mas é que os dois viveram no mesmo período. E Sofonias, ele não diz quem é o exército. Em nenhum momento aqui está anunciado quem vai vir e destruir Israel. Ou quem vai destruir Judá ou Jerusalém. Não é dito de onde virá. Mas ele deixa bem claro, como nós vimos aqui nos versos que nós lemos, que quem está providenciando essa destruição é o próprio Deus. Então, essas informações elas são importantíssimas para nós podermos depois chegarmos a uma conclusão a respeito do que é a justiça do Senhor,
ou quando ele fala para nós buscarmos a justiça, ou para o povo buscar a justiça, com quem que Deus está falando? Se Deus está dizendo que vai destruir a cidade, consequentemente pessoas vão morrer, certo? Se vai haver uma guerra, se vai haver uma batalha, é muito provável que o rei vai convocar os homens para lutarem. Então, se eles não vão prevalecer, provavelmente eles vão morrer. Então, eles devem ficar para batalhar. Então, a morte será inevitável. Para muitos, mas não para todos. O Senhor, Ele tem ações de muita misericórdia. Apesar dele parecer ser um Deus muito irado, quando ele diz assim, olha, eu vou exterminar os locais aí que vocês construíram para a idolatria, eu vou exterminar parte do povo, ele ainda tem misericórdia e ele também é misericordioso em fazer isso. Qual é o objetivo do Senhor quando ele manda um exército destruir aquele povo? O que ele quer fazer? Ele quer exterminar aquele povo em sua totalidade? Não. Se ele quisesse fazer isso, ele já tinha feito isso lá no deserto, quando o povo andou lá, errante lá perante a presença dele, aqueles 40 anos. Ele já havia tentado matar aquele povo lá de uma vez por todas, mas Moisés intercedia. Moisés intercedia pelo povo. E aí Deus ouvia aquelas orações e não exterminava o povo. Então, quando ele diz assim, olha, buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, ele está pedindo para o povo se converter. Mas o decreto dele já foi dado. A guerra vai acontecer, a destruição vai vir. Ele quer o quê? Ele quer remanescentes. Ele quer um povo que ainda sobreviva para que ele possa reconstruir a nação dele, sobre as bases da sua justiça. Sobre quais princípios? Princípios de mansos, princípios de homens que temem ao Senhor. Então, homens que são letrados aqui, né? Os oficiais, os sacerdotes, os escribas, as autoridades, Deus não está convocando essas pessoas. Às vezes nós temos, né? Conceitos no universo tem muitos, né? Não, nós temos que construir a nossa sociedade sob a base de homens intelectuais. Deus está pensando aqui em reconstruir a cidade dele com quem? Com os mansos. Aqueles que cumpriam o juízo dele, a justiça dele. Não estou desprezando. Eu estou dizendo que às vezes o foco é colocado de maneira errada. É colocado um foco, uma perspectiva, uma esperança no vazio, no vago, no que é incerto. E aí Deus quer agora o quê? Ele quer que aquele povo se concentre, como ele fala, se concentra no capítulo 2, no primeiro versículo, e examina-te, ó nação que não tens pudor. Eu estou pensando, examine. Se examine. E nós temos indicações disso também no Novo Testamento, né? Para nós nos examinarmos como médicos, né? Olharmos para dentro de nós. Tem um escritor, não sei se ele é cristão ou não, talvez alguns irmãos aqui já devem ter lido sobre ele, Carl Jung. C-A-R-L, né? Eu não sou bom no inglês. E o Jung é J, começa com J. E ele fala assim que quando você olha para fora, você sonha, mas quando você olha para dentro, você desperta. E o Senhor, o que ele está pedindo para o povo? Olha, se examina. Se observe, pronto, se observe. Ninguém me ajudou com um sinônimo aí, né? Se observe, né? Eu tenho que me observar. Eu sou muito desatento. Eu sou uma das pessoas mais desatentas que pode existir assim no meu contexto, né, de realidade. A Nayara, ela é muito observadora.
né? Ela conversa com uma pessoa e ela consegue observar as coisas na pessoa, tanto externa quanto interna, as coisas materiais e as coisas imateriais da pessoa. Eu não tenho essa habilidade, zero. Às vezes ela fala, você viu tal coisa? Não vi. Mulher em geral é assim, não é? Acho que mulher em geral consegue observar muito. Mulher sabe quando a pessoa está mentindo, quando a pessoa está falando a verdade, quando a pessoa está sendo irônica, quando a pessoa está sendo demagoga, enfim, né? Observa a roupa, observa cabelo, observa a sobrancelha, né? Observa a pinta no céu da boca. As mulheres em geral elas são mais observadoras. Então vocês já têm uma qualidade inata em vocês, que é a observação. E vocês podem, como mulheres, ajudar muito na igreja, ajudarem seus maridos também, seus filhos, a perceberem às vezes coisas que nós, em geral, cometemos contra o Senhor ou contra o próximo, contra as coisas do Senhor e melhorarmos. E buscar essa orientação que Sofonias está dando ao povo. Qual era a observação que Sofonias havia feito? Vocês estão corrompidos nessa idolatria terrível. Vocês se afundam cada vez mais nessa idolatria. Vocês são apegados a essa idolatria. E o Senhor não está alheio ao que vocês estão fazendo. Ele está sendo ofendido. Então, quando eles acendiam lá os incensos deles, como é dito quando ele diz no verso 5 do capítulo 1, os que sobre os eirados adoram o exército do céu. Adoram o exército do céu, os seres celestiais. E juram por ele também, por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Um povo que nem perguntava mais por Deus. Era um povo que buscava a justiça? Era um povo que estava agindo de maneira mansa? É que manso para nós fica no sentido de alguém assim muito simples ou muito calmo, muito bobo, não tem nada a ver. Mas ele quer pôr essa qualidade de que as pessoas elas devem buscar a justiça, mas os mansos da terra, porque quando você idolatra alguém, um ser, você está causando violência, que é a palavra que ele usa no verso 9 do capítulo 1 também. Vocês estão enchendo a terra de violência com os seus ídolos. Vocês estão enchendo a terra de violência com o engano de vocês. Bom dia, pode sentar. Vocês estão enchendo a casa do Senhor e o povo do Senhor de toda sorte de violência. Ah, mas eles são calminhos na hora que eles estão lá batendo o tamborzinho deles. Não estão atrapalhando ninguém, estão causando violência. Estão provocando a ira de quem? Do nosso Deus, do nosso Senhor, do Deus que eles deveriam estar adorando, do Deus que eles nem perguntam mais, nem perguntam. Então, irmãos, o que nós poderíamos definir como justiça, baseado nesse contexto, nesse momento que Sofonias vivia? O que é essa justiça? Nós temos que tirar proveitos e definições que possam nos ajudar a compreensão da verdadeira justiça. Por quê? Eu tenho conceitos de justiça diferentemente de vocês. Vocês têm conceitos diferentes de justiça uns dos outros aqui. Juízos e justiças, se elas não tiverem um balizador, se elas não tiverem uma régua, se elas não tiverem um padrão, eu posso definir justiça como eu bem entender.
o exemplo pode não ser o melhor, mas ele entra no âmbito da justiça. Então você tem um país onde a justiça não se opõe, ou ninguém pensa, ou ninguém, talvez alguém seja contrário, mas você tem um país onde um homem de 40 anos se casa com uma moça, uma menina de 11 anos. Certo? Isso é justo? É legal, está na lei lá, é permitido. É justo isso? Para aquele país, se você morasse lá, provavelmente você acharia isso a coisa mais normal do mundo. Não, é super normal, isso não envolve questão de justiça. Então, se eu não tiver a referência ideal do que é justiça, do que é padrão, do que o Senhor me aponta como justiça, a minha justiça ela pode ser infinitamente boa para as maiores atrocidades cometidas no mundo. A minha justiça pode ser boa. Posso cometer as maiores atrocidades. Em alguns países do mundo, não há liberdade. Não há liberdade. Mas quem mora lá, entende que é livre. Mesmo morando sob um regime autoritário, um regime ditatorial. Para a pessoa poder sair do país, nossa, sabe? É a mesma coisa de... acho que o exemplo não é bom que eu ia falar. Não é que eu não tenho, eu tenho um exemplo, mas o exemplo acho que não é bom. É complicado, não é fácil. Vão colocar todo tipo de empecilho para você sair. Mas para muitos, aquilo é padrão de justiça. Para Israel, era injusto ele acender a velinha dele lá, acender o incenso dele, cortar lá o animal dele para oferecer para um ser celestial? Para um povo que já não tinha mais a palavra do Senhor. Para um povo que as pessoas que detinham o conhecimento, as pessoas que tinham a obrigação de instruir o povo na verdade, na justiça, no conhecimento, na verdadeira adoração, não estavam fazendo. Quais resultados eles esperavam que acontecesse com o povo? Qual era o efeito colateral? Você não ensina mais a verdade. Você não ensina a verdadeira justiça. Você não prega aquilo que o Senhor te deu para pregar. O que você espera que vai acontecer com o povo? Coisas boas? Se o povo está vendo que os próprios oficiais, os principais do povo, os sacerdotes, a liderança do reino, enfim, toda a classe de autoridade do país é corrupta, é idólatra, você espera que o povo também caminhe na contramão? Então, você vê o errado prevalecendo, a pessoa, qual é a tendência do ser humano? É lutar contra aquilo? Não, é se aparelhar da mesma forma, se igualar e seguir a vida dele. Então, assim, como a gente pode definir a verdadeira justiça? Através dos nossos olhos? Através da nossa consciência, por mais boa que seja, da minha boa intenção? Não. A justiça do Senhor. E Deus está sendo justo aqui em enviar a sua ira. Ele está dizendo, olha, antes que venha a ira, ele até fala no verso 2, antes que venha a ira sobre você, antes que venha o meu furor, busca a minha justiça. Busca a minha justiça. Justiça é um termo que já foi definido aqui pelos outros professores que passaram por aqui. Mas ela toda deve ser baseada e
e referenciada e balizada pelos atributos e pelas definições que o Senhor mesmo coloca, que o Senhor estabelece. Parece injusto, né? Ou parece justo um Senhor que é totalmente santo, um Senhor que é totalmente puro, um Senhor que é totalmente justo, cobrar justiça de pecadores? Parece justo isso para os irmãos? Os irmãos não querem falar, tudo bem. Parece, sabe por quê? Porque ele mesmo disse, buscai ao Senhor, me busquem, venha, me invoque, porque eu vou te dar condições de você conhecer a minha justiça e você se beneficiar da minha justiça. Então, mesmo eu sendo injusto, mesmo eu sendo pecador, eu ainda posso descansar e eu posso confiar que Ele não vai promover todo esse contexto horroroso, porque Ele vai me dar condições de andar de maneira justa aqui na terra. Ele vai me dar condições. Mesmo eu sabendo que eu sou totalmente contrário à justiça dEle. Mesmo Ele sabendo que eu não concordo com a justiça dEle. E nós precisamos ter essa consciência, nós não amamos a justiça do Senhor. Nós não concordamos com a justiça do Senhor. Parece justo um Deus que é todo-poderoso, que pode usar-se de todas as ferramentas, de todos os povos da terra, para destruir um povo que é pecador? Parece justo isso para os irmãos? Os irmãos estão entendendo o ponto que eu quero chegar? Parece justo isso, você sendo pecador? O seu destino é pecar, o meu destino é pecar. E por que Deus insiste em querer me corrigir? Porque Ele quer que nós andemos na presença dEle. Porque Ele quer que nós busquemos Ele. Essa é a justiça dEle. Agora você busca a justiça dEle. Agora você ama a justiça dEle. Agora você deseja a justiça dEle, mesmo vivendo muitas injustiças. Mas agora você quer, você busca. E Sofonias estava anunciando para o povo exatamente isso. Busca a justiça do Senhor. Porque Ele vai destruir muitos aqui, Ele vai destruir muitos. Mas Ele ainda vai deixar alguns poucos. Ele vai ainda manter alguns remanescentes. E Ele está dizendo, busca a minha justiça, busca busca a mansidão. E aí o padrão é dele. E ele fala no verso 2, o verso 3. Porventura lograreis esconder-vos do dia da ira do Senhor. Ele vai mandar a ira dele. Ele quer fazer a justiça dele, ele quer fazer a correção dele, a purificação dele. Mas ele ainda está dizendo, olha, de repente vocês ainda vão ficar livres da minha ira. Pode ser que lá, no último segundo, eu vou falar, tá bom, eu não vou destruir vocês porque vocês me buscaram, porque vocês agora converteram o coração de vocês. Ele age que parece com injustiça, mas ele é justo. E mesmo que pareça que ele possa agir de maneira injusta conosco, na verdade ele está promovendo justiça. Porque nós merecemos, e aquele povo merecia. Merecia toda a sorte de violência e extermínio e desgraça mesmo vindo da parte de Deus. Mas Deus ainda tem aquelas doses de bondade, de amor e da justiça dele. Olha, mas eu vou salvar vocês ainda. Eu estou totalmente contrário. Eu estou vendo essa coisa absurda que vocês estão fazendo e agindo. Vocês nem perguntam mais por mim. Vocês vão na minha casa, que tinha o templo lá, vocês vão na minha casa de oração, de adoração, de sacrifício, e não perguntam por mim. Então, a justiça do Senhor, irmãos, ela envolve esses aspectos que eu mencionei para os irmãos. Ele pode promover a destruição. Ele tem todo o direito de fazer isso porque Ele é Deus. Pode parecer injusto para nós?
Pode. Nós somos condenados ao pecado. Obviamente que nós somos salvos agora. Mas eu não amava a justiça dele de nenhuma forma. Mesmo ele promovendo essa ira, essa agressão contra nós, ele não deixa de ser justo por nem um segundo, por nenhum ato, por nenhum decreto. Porque o povo aqui era merecedor de sofrer todo esse agravo. O coração deles estava longe de Deus, estava totalmente longe. Então ele resolve promover essa destruição do povo. E os irmãos conhecem a história, e essa história ela vai se desencadear, né, depois com a invasão da Babilônia, e eles vêm e castigam o povo. Né? Então Sofonias, irmãos, ele traz essas imagens, são imagens horríveis, são imagens de um mundo tenebroso, de um mundo de violência, e ele vem para mostrar o que vai acontecer. Mas o Senhor, ele permite que a justiça dele possa prevalecer também. Então ele fala, me clama, busquem o Senhor. E ele também amplia isso para os outros povos, quando ele diz também para os povos também se arrependerem e buscarem ao Senhor também. Aí nós temos que lembrar da promessa lá que Deus fez a Abraão em Gênesis, de que Deus também daria um jeito de abençoar todas as nações da terra, que Ele daria um jeito de abençoar todos os povos e todas as nações da terra. Então, irmãos, baseado em Sofonias, nós entendemos um pouco da justiça de Deus. Parece injusto, Ele vai destruir tudo. Isso aconteceu através da Babilônia. O desfecho foi esse. E houve o exílio, e pessoas foram para a Babilônia, e pessoas ficaram em Israel, a cidade toda destruída, toda devastada. Alguém passava e falava, nossa, quanta injustiça com um povo tão nobre, né? Um povo tão eminente no mundo, um povo importante no mundo. Parece injusto? Parece, mas o Senhor está promovendo justiça. Mesmo parecendo injustiça, Deus está promovendo a injustiça. Os irmãos têm algum questionamento, alguma contrariedade, alguma pergunta? Senão eu vou lá para o texto de 1 João, como eu disse. Não? Então podemos ir para 1 João. Eu pensei mais ou menos meia hora cada texto, então estou praticamente dentro ali, né? Bom, então em resumo, o que eu falei sobre Sofonias, que a justiça de Deus é como se fosse uma vontade de Deus, uma paixão do Senhor em reajustar o seu mundo, reajustar o seu povo do mal, do mundo mal e da violência. E Ele quer criar um ambiente com esperança e de confiança. Então, Sofonias, ele tentou destacar essa justiça e esse amor de Deus, né? Vou usar aqui por minha conta, o amor de Deus em promover a justiça através de uma violência, através de uma guerra, tá bom? Então, irmãos, 1 João agora, nós vamos falar de João. O texto que foi usado aqui também, o verso, é o seguinte, 1 João capítulo 5, verso 17, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. 1 João, capítulo 5, verso 17. Irmãos, nos tribunais, né, da terra, nos tribunais que nós podemos até muitas vezes se utilizar, ou caso haja necessidade, nós recorremos, a justiça do mundo é assim, ó. Herodes, o Herodes Antipas, ele reina no trono. Paulo, o nosso Paulo, né, o nosso apóstolo Paulo, ele está na cadeia. Nero veste a toga da justiça. Nero julga os povos, julga as nações. E Paulo é julgado. Paulo é julgado. Jesus é julgado.
Na Bíblia, né, ou no Novo Testamento, nós vemos quem julgando? Nós vemos Pilatos julgando. Nós vemos lá Pilatos julgando. E Jesus sendo o quê? O julgado, o condenado. Na nossa terra, no universo que nós vivemos, nesse sistema que nós vivemos, a injustiça veste a sua roupa da justiça. A injustiça veste a roupa da injustiça. E nós vemos muitos crimes sendo cometidos, de inocentes sendo culpados e os culpados sendo inocentados. Essa é a grande contradição que nós percebemos no nosso mundo e nós muitas vezes temos que conviver com situações assim. Infelizmente, as pessoas, por causa dos seus... por causa das suas habilidades, né, por causa dos seus envolvimentos, por causa do contexto em geral que ela vive, no sentido de participar de ambientes, ela acaba tendo preferências, acaba tendo mais facilidade de ser beneficiada, de ser... receber uma benesse, receber um privilégio na hora que ela deveria pagar pelo seu crime ou na hora que ela deveria ser penalizada pelo mal que ela provocou. Vocês veem isso daí acontecendo toda hora. Os crimes são... O que acontece com os crimes no Brasil? Crimes são cometidos, eles são amenizados. Criam-se narrativas, ou vêm pessoas, né, intelectuais, pessoas sábias, né, e tentam descaracterizar aquilo. Pessoas cometem crimes, chamam um especialista da área de psicologia, da área de psicanálise, e aí eles explicam de maneira sanitária, colocam a saúde para amenizar a maldade que havia no coração quando ocorreu a situação, quando ocorreu o crime. Então, as injustiças, nós estamos vendo toda hora, né? Políticos se explicando a respeito de corrupções que cometem. Eles amenizam os crimes que eles cometem, através da sua narrativa, através da sua fala. Então, nós convivemos com isso. Para algumas pessoas, ou milhares de pessoas, isso é muito angustiante, né? Isso não desce para muitas pessoas. As pessoas ficam extremamente irritadas, especialmente aquelas que consomem esse tipo de notícia durante a semana. Então você vê pessoas indignadas, por quê? Porque ela se consome desses assuntos. Esse é o assunto que permeia a sua mente. Esse é o assunto que está no seu contexto no dia a dia, através dos jornais, através das mídias, enfim. Eu tenho que tomar ciência, eu tenho que tomar conhecimento de tudo que está acontecendo? Não sei se esse é o caminho, não sei se essa é a sua maneira de viver. Eu posso querer não consumir esse tipo de conteúdo? Posso me desligar, me desconectar a qualquer momento lá e não querer saber dessas coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque o cristão, irmãos, em geral, ele deveria ter a seguinte perspectiva. E essa perspectiva, irmãos, ela é um pouco dada por João e por outros apóstolos também, no sentido de quê? De que nós temos que nos concentrar e nós temos que lembrar que nós também éramos pecadores, ou nós somos pecadores, né? E que a nossa experiência também, ela é para o mal, ela é inclinada para o mal. E João, ele escreve essa primeira carta para os crentes. Ele escreve para os crentes. Se você notar e fizer essa leitura dessa primeira carta de João, você vai perceber que João usa uma palavrinha aqui interessante. Ele fala assim, olha, sabemos. E ele também vai usar muito a palavra que vocês conhecem. Que vocês conhecem, que vocês testificaram, nos trazendo a ideia de que nós conhecemos alguém. Esse alguém nos livrou de uma conduta má, de uma conduta
de pecado. E ele vai nos ensinar, até mesmo nesse capítulo, e ele vai declarar que o crente que é nascido de novo... Peraí, deixa eu só pegar a folha correta aqui. Ele vai dizer que o crente que é nascido de novo, ou o crente que conhece ao Senhor, ele quer dizer que nós temos a vida eterna. Parece óbvio isso, né? Mas lá para os irmãos do primeiro século, ou os irmãos que estavam formando a igreja, da qual nós fazemos parte hoje, nem todos tinham essa certeza. Nem todos tinham convicções que nós temos agora. Eles ainda duvidavam de algumas questões, né? Eles ainda tinham muitos conceitos enraizados no coração deles. Então ele tem que trazer várias afirmações para dizer: vocês agora têm a vida eterna. E vocês não devem andar mais em pecado. Vocês vão pecar, como nós pecamos. Mas nós não devemos deliberadamente escolher pecar. Nós não devemos fazer isso mais. Nós temos que ter a certeza e não a hipótese mais de que nós não devemos viver na mentira ou no pecado. Como eu disse, nós vamos pecar. Porém, o pecado, ele deve acontecer acidentalmente. Às vezes a nossa carne, a nossa consciência pecaminosa, reage de maneira errada. Agora, a ação não deve ser errada. A ação não. A reação, infelizmente, irmãos, não estou justificando. Mas isso é sabido entre nós e isso é percebido quando você olha para você. Quando você se observa, você fala: nossa, como a minha reação não foi boa diante daquela situação. Mas a minha ação nunca deve ser de maneira injusta, de maneira errada. Por quê? Porque agora eu sei que eu tenho a vida eterna, agora eu sei que o Espírito habita em mim, agora eu sei que eu sou salvo. O texto de 1 João, ele vai trazer essa ideia para nós, de que nós, por sermos salvos, não devemos agir fora do Espírito. Não temos esse direito, não temos essa autorização para agirmos fora da ação de Deus na nossa vida. Nós não podemos planejar o erro, nós não podemos planejar pecados, porque isso é injusto. De acordo com João, essas ações são injustas. Então vamos olhar, irmãos. Bom, acho que o ideal é sempre trazer assim o contexto, né, irmãos, para ficar mais entendível para nós o que ele quer dizer. Tá? Então, algumas coisas que ele quer ensinar. Ele quer ensinar que nós somos nascidos de Deus. Né? Verso 1. Todo aquele que crê que Jesus Cristo todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, irmãos, quem diz que ama, não pode provar apenas que ama, ou experimentar apenas que ama, de uma forma contemplativa, ou de uma forma que você chegou à conclusão que você ama. Mas a pessoa que ama, ela de fato, ela vive conforme. Então, eu digo que amo, não porque eu cheguei à conclusão que eu amo, não porque eu tenho a expectativa de que eu amo, não porque eu tenho uma ideia do que eu amo. Não.
eu ando conforme. E como que eu ando conforme? Quando eu digo que eu amo ao Senhor, quando eu amo ao meu próximo? Quando eu amo a Deus, né? O resultado é quando eu amo o meu próximo e quando eu guardo os seus mandamentos. Então eu tenho que viver conforme. Qual é a forma de eu demonstrar o meu amor a Deus? Qual é a forma? Quando eu amo o meu próximo e quando eu guardo e pratico os seus mandamentos. Porque, verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Então, irmãos, quem ama, quem é nascido de Deus, não apenas declara que ama. Ele não apenas declara, mas ele tem o seu tempo agora para Deus. Então, como que ele gasta o tempo dele? Através dessas atitudes de amor ao próximo, fazendo algo para o próximo e guardando os seus mandamentos, amando o seu irmão, amando os seus mandamentos. Para amar os mandamentos do Senhor, tem que gastar tempo. Tem que conhecer os mandamentos do Senhor. Ah, mas eu já sei os 10 mandamentos de cor. Irmãos, não é isso. É isso também. Mas não é só isso. É mais que isso. É gastar tempo. O que mais João então quer ensinar para os crentes? Ele está ensinando para os crentes. Ele está dizendo agora a partir do verso 6, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Então, qual é a verdade que Paulo quer que nós admitamos? Que o Senhor Jesus é Deus. Essa é a verdade que ele quer que nós admitamos. Que o Senhor Jesus é Deus. Ário de Alexandria, ele disse que Jesus era a criação de Deus. Os testemunhas de Jeová, eles dizem que Jesus é o Deus com Deus minúsculo. Está lá no primeiro livro de João, lá, João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, com D minúsculo. O Espírito Santo não é Deus para eles, o Espírito Santo é uma força ativa. Então, uma vez que você nega o fato de Jesus Cristo ser Deus, você comete injustiça. Você comete pecado. Eles estão cometendo esse pecado. Eles estão cometendo essa injustiça. De negar que o nosso Senhor, o Salvador, que foi até a cruz do Calvário, não é Deus. E muitos, milhões acreditam nisso. Milhões de pessoas andam nesse caminho de morte. Nesse caminho de negação de que o nosso Senhor Jesus também é Deus. Por quê? Porque o João, ele fala aqui, olha, os 3 dão testemunho aonde? No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, eles são 3. Aqui nós temos uma clara evidência da Trindade. Agora, na nossa cabeça, a gente pode ter a dificuldade de pensar, mas como são 3 em 1? Cara, eu sei que eu acredito nisso. Não sei te explicar, sabe, assim, de verdade.
eles agem de uma maneira especial nas nossas vidas e nós percebemos a ação de cada um. Mas também tem a testificação na terra, que é o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes num só propósito. E verso 9, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E aqui, irmãos, nós percebemos uma clara evidência da Trindade e dessa ação de Deus. Não dá para ser crente, para continuar sendo crente, se você não crê nessas verdades. Se você não crê nessa ação sobrenatural de Deus, nessa existência sobrenatural de Deus. Se você não crê nisso, se você pensa diferente de que Deus ou Jesus, né, é uma coisa menor, ou o Espírito Santo é uma coisa insignificante, de fato você não experimentou essa certeza da salvação por essa ação em conjunto. Por essa ação em conjunto desse Deus soberano. Muito bem. Então, nós precisamos ter a convicção de que nós somos salvos, de que Deus tem a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Verso 12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, se você está tentando buscar a salvação sem Jesus, buscar outro caminho, não vai encontrar a verdadeira salvação. Não que exista um outro tipo de salvação, mas a única salvação, ela está em Cristo Jesus. E muitas igrejas, até igrejas protestantes ou cristãs, evangélicas, enfim, não pregam a salvação eterna. Pregam a salvação momentânea. Você sai daqui tendo certeza que é salvo. No caminho acontece alguma coisa, há um pecado lá que você se envolve, uma dificuldade, chega em casa já não salvo mais. Infelizmente, em muitos lugares é assim. Você sai do culto à noite, abençoador, estou salvo. Na segunda-feira de manhã, perdeu a salvação já porque brigou com a esposa no domingo à noite. Então, o João quer deixar bem claro isso, que aquele que tem o Filho tem a vida eterna. E o conceito de eternidade para Deus, ele não muda. Ele não muda. Para nós, na nossa consciência fraca e vã, a gente entende que às vezes Deus pode estar mudando de opinião, mas Deus não está mudando de opinião. Então, se Ele disse que nos daria a vida eterna, os irmãos e eu podemos ter essa segurança de que nós temos a vida eterna. Outras verdades que nós podemos ter, versículo 14 e verso 15. Essa é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Irmãos, Deus responde às orações. Deus, Ele responde. A oração, ela é a forma, irmãos, que Deus usa para nós recebermos as bênçãos dEle. Para nós recebermos aquilo que nós estamos pedindo. Eu sei que existem versículos que dizem, olha, enquanto você dorme, né? Então o pastor Pacheco citou outro dia, enquanto você dorme, Deus providencia tudo para você. Um salmo, né? Acho que é um salmo. Enquanto você descansa, Deus está providenciando. Mas esse mesmo Deus que diz que nós podemos dormir tranquilo e Ele vai providenciar no outro dia para nós alguma coisa, alguma dificuldade vai ser resolvida, Ele também nos convoca para orarmos. É o mesmo Deus. Ele não muda de opinião, mas Ele traz novos sentidos, ele traz novos esclarecimentos a respeito de como nós devemos proceder. Então a oração, ela não é o momento de nós impormos alguma coisa.
A oração não é o meu instrumento para eu, pôr Deus na parede, né? Agora eu vou pôr Deus na parede agora eu vou orar aqui, eu quero ver Ele não responder a minha oração, né? Eu tenho um amigo que ele é de igreja dessas neoliberais, né? E ele tem uma concepção que é a seguinte: se você anda nos caminhos do Senhor, se você faz tudo bonitinho lá, né? Põe seu terninho na hora de ir para o culto, se você adora perfeitamente, você ama sua esposa, você não trai ela, você é um bom funcionário lá na empresa, você é o melhor aluno da sala, você não responde sua professora, você faz tudo certinho. Você faz tudo certinho, tá? Você é o crente mesmo, você é todo perfeitinho, não tem do que te acusar. Apesar de que Paulo fala para Timóteo, né, para a gente não ser irrepreensível, essa deve ser a nossa meta também. Mas a concepção dele não está nesse contexto que eu acabei de dar o exemplo, mas que eu falei. Mas o contexto é o seguinte, é no âmbito da oração ainda. Então, se eu ando todo certinho, né, todo regular, Deus não tem como não me abençoar. Não tem como. Ele fala assim, não tem como. Como não tem como? Como assim? Cara, porque você está condenado a receber as bênçãos do Senhor. Você está condenado a receber. Você não tem outra coisa para receber, mas nem um pouquinho de ira, nem um pouquinho de furor? Não, porque você é bom, porque você faz o bem, você faz o correto. Rapaz, coitado de Deus. Coitado, ele não pode... Tá com as mãos amarradas, né? Quem está condenado agora? Quem que eu condenei? Deus. Percebe, irmãos? Nós vivemos nesse contexto. Nós damos um jeito, irmãos, na nossa cabeça, se a gente se resolve na nossa cabeça, né? Cara, eu condenei Deus a me abençoar. Você percebe como isso é injusto? Então, é o injusto querendo promover justiça, irmãos. É o pecador querendo dizer para o santo que ele está condenado a me abençoar porque eu ando bem na presença dele. Espera aí, Jó, o que eu faço com o livro de Jó, então? O que eu faço com Jó, com a vida de Jó? 40 capítulos, um dos maiores livros da Bíblia, contando a história de um homem que era reto, que era íntegro, e que foi a pessoa mais prejudicada no mundo no sentido da carne, no sentido de perder tudo que tinha. O que eu faço com o Jó? Então, irmãos, percebe, a linha é a mesma. Então, quando você vai se utilizar da oração, irmãos, não é para tornar Deus sabido do seu problema ou da sua alegria, mas é para você criar um vínculo com Ele, é para nós criarmos um vínculo com o nosso Deus, um sistema de comunhão, de relacionamento. Não é para eu impor nada para o meu Deus, eu não tenho condições de impor nada. Que justiça é essa onde eu imponho as coisas, eu determino? Isso não é justiça que o Senhor coloca nos corações dos salvos. Deus não está condenado a nada disso. Deus, Ele nos ama e Ele dá porque Ele ama. E se vier a bênção, glória a Deus por isso. E se vier a dificuldade, glória a Deus por isso também. Então, irmãos, João escreve isso para que nós saibamos como nós devemos orar. E a forma de orar, irmãos, ela não deve ser para pressionar Deus, de nenhuma forma. Deus não está preso a nada, né? Deus não está preso a nada. E Deus não está preso também, irmãos, à nossa adoração. A nossa adoração não deve se limitar apenas quando nós vemos no domingo, ou quando nós nos encontramos na quarta-feira. A oração deve ser diária, irmãos, ao nosso Deus. A oração deve ser algo diário, ela deve ser uma prática constante na nossa vida. Tem uma música que eu gosto de ouvir, de um cantor, eu acho que ele é americano. Eu acho que ele já morreu na verdade. Ele foi discípulo de um grande pregador também, Heaven Hill, se eu não me engano. E o nome dele desse músico é Kate Green, o nome dele. E ele tem uma música que chama, que o nome da música é Obedecer é melhor do que sacrificar. Esse é o nome da música dele. E ele fala num momento lá na música
que se eu só me limito a adorar ao Senhor, ele usa as quartas-feiras e aos domingos, se eu só me limito à adoração ao Senhor às quartas e aos domingos, ele fala assim, não se incomode mais, não precisa vir mais. Porque Deus quer a nossa adoração diária. Ele nos quer todo dia. Ele nos quer todo dia, irmãos. Então Deus não está preso a isso. Se você acha que Ele está preso, se Ele está condenado a receber a minha e a sua adoração apenas às quartas e aos domingos, irmãos, não se incomode mais não. Ele não está preso a isso. Não pense que você está condenando Ele a oferecer apenas esse momento aqui. Então Deus, Ele responde à oração, irmãos. E nós temos que orar. Orar pelo quê? Orar para que a vontade dele seja feita. E orar, irmãos, e eu tenho que terminar, para que, verso 16, se alguém vir o seu irmão cometer pecado e não para a morte, pedirá, aqui um dos objetivos da oração, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. É um texto um tanto, verso difícil, né, de compreensão. Eu vou trazer uma justificativa aqui para os irmãos, daqueles pecados que são cometidos e que não dá para orar para o irmão ser salvo daquele pecado. E o salvo aqui é ser liberto do pecado, aquele pecado, não da vida eterna, não é a condenação da vida ou a absolvição para a vida. É para livrar aquele irmão daquele momento de cometer o pecado. E quando ele fala que há pecados que não tem como orar, porque não vai ser salvo, eu vou me lembrar daquele pecado que o próprio Senhor Jesus citou, que quando ele curou alguém, alguns dos religiosos lá acusaram Jesus dele estar fazendo aquilo no nome, né, de uma entidade demoníaca. E aí Jesus disse, olha, para esse pecado não tem perdão. Porque é alguém que conhece a verdade e está blasfemando contra o Espírito. Então, se um crente que blasfema contra o Espírito, esse nós não devemos orar. Para esse nós não devemos orar para que Deus o liberte do seu pecado. E aí Deus vai cuidar. Agora, para os outros pecados, aí nós vamos orar, irmãos. Nós vamos demonstrar o amor de Deus e vamos orar para Deus libertar essa pessoa daquele pecado. Tá certo? Então os irmãos continuem orando muito por mim, né? Os irmãos, alguns já até anotaram meus pecados, assim, né? Já tem na lista, né? Então, por favor, continuem orando para que Deus me liberte. Não blasfemei contra o Espírito ainda, graças a Deus. Também não passa pelo meu coração fazer isso. Bom, irmãos, chegando ao final, então. Verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, olha só, irmãos. Verso 18 diz assim, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não vive. Eu vou pecar de maneira acidental, porque eu sou fraco, imaturo, minhas reações não são boas? Pode acontecer. Isso normalmente acontece. Isso é o que mais normalmente acontece, né? Pode não, infelizmente é o que mais acontece. Agora, eu não posso planejar o pecado. A minha vida não pode ser praticada. Eu não posso viver na constância do pecado. Tá bom? Então, se eu viver na constância do pecado, eu não demonstro que eu sou nascido de Deus, porque eu vivo no pecado. Agora, antes, aquele que nasceu de Deus, e o aquele aqui é Jesus, aquele que nasceu de Deus, o guarda. Quem nos guarda? Jesus. Ele nos guarda. Ele nos protege contra aquilo
que nós fazemos às vezes loucamente, ou que nós desejamos fazer de maneira imprópria. Tá certo? Então ele nos guarda disso daí. E o maligno não lhe toca. Essa é a certeza que nós temos também da segurança. Então nós sempre podemos ter certeza, por exemplo, que um crente verdadeiro não vai receber um espírito maligno no seu corpo. Né? Ninguém vai precisar tirar um demônio dele ali, porque ele tem o Espírito de Deus dentro dele. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Você não vai receber uma entidade, né, dentro de você. Então, pode ter essa certeza e essa segurança. E verso 20 e 21, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Olha só, irmãos, terminou aqui com os ídolos, mas também uma palavra que eu disse que ele repete muito aqui, que é a palavra sabemos. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. Então, irmãos, ser crente, irmãos, é nós termos maturidade, é nós termos esse entendimento e esse conhecimento. Ser crente, irmãos, é ser sábio, tá certo? Ainda que as pessoas dizem que nós somos fracos, porque nós temos que buscar esse amuleto na religião, né? Muitos psicólogos, psicanalistas, eles dizem assim, olha, você maltrata a sua consciência quando você busca um amuleto para resolver as suas questões psíquicas. Porque você fica buscando uma coisa que não existe, você fica buscando uma coisa no vazio, fica se afirmando com outras pessoas, né? Porque nós crentes estamos nos afirmando aqui, correto? Nós estamos nos afirmando. É crente, né? É salvo. Então tem mais gente, é quase certeza que isso é verdade. Não é só por causa disso. Então eu não estou maltratando a minha consciência, eu sei desse Deus. Eu tenho essas experiências com o Senhor e eu sei que Ele é o verdadeiro. Mesmo que ainda digam que Ele é só uma coisa da minha cabeça, Ele é o verdadeiro, irmãos. Ele é a verdadeira justiça. E Ele diz para nós nos guardarmos desses ídolos. Então, irmãos, a verdadeira justiça, quem promove é Deus. A verdadeira justiça, quem promove é o Senhor. A injustiça, nós conhecemos bem, nós sabemos como ela funciona. Porque nós gostamos dela, nós gostamos de ser injustos. Nós gostamos. Para os nossos prazeres, para o nosso conhecimento, para nós nos afirmarmos também. E nós temos que buscar a verdadeira justiça, lá do texto de Sofonias. Busca a verdadeira justiça, em mansidão, e você vai conhecer o verdadeiro Deus de amor e esse Deus que nos deu a vida eterna. Irmãos, obrigado. Deus os abençoe.